Glória a Deus. Vamos para o terceiro vídeo. Agora nós vamos para o capítulo de número 3 aos Filipenses. A questão desta carta é que ele vai dizer no capítulo 3: Resta, irmãos meus, que vos regozije no Senhor. Não me aborreço de escrever a vós as mesmas coisas, e sempre é segurança para vós. Guardai vós dos cães, guardai vós dos maus obreiros, guardai vós da circuncisão. Então, a mensagem de Paulo aos Filipenses é em torno desses falsos pregadores, que realmente estão pregando a Cristo. Eles pregam a Bíblia, eles carregam a Bíblia, mas porém não tem vida com Deus, não tem vida no altar. É puro fingimento, é pura capa. Aí Paulo vai chamar esse tipo de pregador de cães e de maus obreiros. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 22 e o verso de número 15. Ficarão de fora os cães. Quem é esses cães? Os maus pregadores. E os feiticeiros e os que prostituem. Prostituição aqui nesse texto não é apenas ir para a cama de um motel, trair a esposa, adulterar ou fornicar. Não, senhores. É adulterar também a palavra. E o que tem de pregador adulterando a palavra nos tempos presentes, assim como foi nos tempos de Paulo. Então ele está dizendo que ficarão de fora também os que prostituem, os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Isso circulava nos tempos dos apóstolos, está circulando no nosso meio, e nós temos que tomar cuidado com isso. Veja o que disse em Atos dos Apóstolos, se não me foge da memória, 20... Deixa eu ver se eu me encontro. Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e o verso 29 diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o seu rebanho. Está dando para observar e entender, meus queridos ouvintes, que Paulo está dizendo: depois da minha partida, o Espírito de Deus está revelando a ele que entraria este tipo de obreiros, esse tipo de obreiros, de pregadores, que vêm como uma ovelha, mas são lobos devoradores. Essa é a preocupação nossa com a igreja do século 21. Aí ele vai dizendo que devemos cuidar desse tipo de pregador. Eles são cães. Guardai vós dos cães, guardai vós dos maus obreiros, guardai vós da circuncisão. Também perneava aos ouvidos dos gentios convertidos a Cristo pela graça, que eles tinham que circuncidar. E Paulo vai dizendo no verso 3: porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. A circuncisão era segundo a lei, e segundo a lei teria que fazer a circuncisão no membro do corpo masculino, teria que circuncidar no corpo, na carne, no físico. E Paulo aqui está dizendo que porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus. Ele está dizendo: nós somos circuncidados que servimos a Deus. A Deus em espírito, e gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Está entendendo, irmãos? Que
esses falsos obreiros estavam atuando, querendo que os gentios se considerassem físico, na carne. E Paulo está orientando a eles fugir desse tipo de maus obreiros. É como cães, é como um mau obreiro. Ele está dizendo, fuja deles. Veja que ele vai nos orientando, já no capítulo 3, né? Capítulo 3, o verso de número 16 diz assim: mas aquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Verso 17: sim, sede também os meus imitadores, irmãos, e tendes cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andamos. Verso 18: porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigo da cruz de Cristo. Então esses falsos pregadores, eles são inimigo da cruz de Cristo. São inimigo da cruz de Cristo. Paulo está chorando e dizendo que ele não cansa de orientar os filipenses, com lágrimas ou sem lágrimas, escrevendo aos filipenses, de orientar os filipenses que esses pregadores que pregam por porfia e por inveja, eles são inimigo da cruz de Cristo. Eles estão pregando um evangelho diluído, um evangelho que não conduz à salvação. Por isso precisamos voltar para a Bíblia Sagrada. Veja o verso de número 19: cujo fim é a perdição, cujo Deus é o vento. O Deus deles é o vento, e cuja glória para confusão deles, a glória deles, a fama deles é para a confusão deles, que só pensa nas coisas da onde que eles pensam? Pregador da prosperidade. É isso que eu quero cutucar. Esses pregador da prosperidade, pregador que só fala em prosperidade, só fala em envelope ungido, só fala em você dar tanto valor em quantidade, são considerados como a teologia da prosperidade. Então, temos que tomar cuidado com esse tipo de pessoas que só quer arrancar o dinheiro do povo. O povo tem que abrir os olhos, povo. A igreja tem que se abrir os olhos. Eles estão pensando que você é um banco? Não, nós não somos o banco, não. Nós somos servos de Jesus Cristo, somos ovelhas de Cristo. E ovelhas de Cristo, aqueles que estão liderando as ovelhas de Cristo, têm que ter compaixão pelas ovelhas de Cristo. Se não tem compaixão de você, toma cuidado. Porque aí nós estamos vendo, surgindo ao evangelho de triunfalismo, o evangelho de prosperidade, que busca só as coisas da terra, que diz, você tem que comer o melhor, até muda de voz, você tem que comer o melhor, você é príncipe, você é princesa. Entendeu? Porque eles querem o dinheiro do povo. Você não pode ficar enfermo, você não pode aceitar. Quem disse que a igreja dos tempos apostólicos, os irmãos não ficavam enfermos? Ficavam enfermos. A sogra de Pedro enferma. A Bíblia diz que Tiago vai orar. Vamos ver o que Tiago diz, para nós perceber que a enfermidade está no meio do povo de Deus. Veja o que Tiago diz no capítulo 5, e o verso de número 13 e 14. Estai alguém entre vós aflito? Ore. Estai alguém
contente e cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame aos presbíteros da igreja e ore sobre eles, ungindo-o com azeite no nome do Senhor. Então, se Tiago está escrevendo aqui dizendo que tem que chamar os presbíteros para orar por os doentes, então existiam irmãos doentes dentro da igreja. E se Cristo quiser curar, cura. Ele continua sendo Cristo. Se Cristo não quiser curar também, ele não vai curar. Ele continua sendo Cristo. E nem por isso eu posso deixar de adorar a Deus. Mas a teologia da prosperidade tenta inculcar na mente das pessoas. Você tem que determinar. Você tem que determinar. Não é que eu não tenho fé, eu tenho fé. Mas não funciona assim. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Não é eu querer imprensar Deus na parede e fazer Deus me abençoar. Não funciona assim. É no tempo de Deus. Tudo tem seu tempo. Na hora certa, Ele vai me abençoar. Então, o evangelho do triunfalismo é o que estava atuando na igreja de Filipe. Atuando este evangelho do triunfalismo, da prosperidade. E a igreja tem que acordar. A igreja brasileira é uma igreja sábia. Tem que acordar. Tem que se despertar. Deixar Cristo abrir os teus olhos. Cristo abriu os meus olhos com este tipo de pregação, com este tipo de trabalho. Hoje você percebe que Deus nos deu um amadurecimento, crescimento espiritual. O importante é, como disse João, é que ele cresça e que eu diminua. E esses pregadores que pregam por porfia, por vanglória, por querer se inchar, está fora da palavra. Eles estão pregando a Cristo, mas eles estão fora da palavra. João disse, o importa é que ele cresça e que eu diminua. João poderia dizer que eu cresça. Não, João disse que eu diminua. Este é o verdadeiro evangelho. Aí ele disse que eles buscam apenas as coisas da terra. É contrário à palavra de Deus, né? Mateus 6,33, buscai primeiramente o reino de Deus, sua justiça e demais coisas vos serão acrescentado. Mateus 6,19 diz que nós temos que buscar, tesourar, guardar nossos tesouros no céu, porque o tesouro no céu, o ladrão, a traça, não mina, não rouba, é eterno, é para sempre. É isso que nós temos que fazer, temos que pregar o evangelho de eternidade, não o evangelho passageiro, o evangelho terreno, só das coisas dessa vida. A Bíblia diz que Paulo vai dizer aos Coríntios, vamos lá, vai descendo aqui e nós vamos citando. Paulo vai dizer aos Coríntios, capítulo número 15, 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso, se eu tentar me encontrar aqui, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizendo assim, deixa eu ver se eu me encontro aqui. Deixa eu ver se é esse versículo aqui. 1 Coríntios 15, o verso de número 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Veja o verdadeiro evangelho como se trata. Eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois que persegui a igreja de Cristo, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Aí o verso de número 11. Então, ou seja, eu, ou seja, eles, assim pregamos, e assim haveis crido. Ora, se prego que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizei a alguns dentre vós que não há ressurreição, e se não há ressurreição de mortos, Cristo também não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também a vossa fé? E assim somos também considerados como falsos testemunha de Deus, pois testifica de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou. Se na verdade os mortos não ressuscitarão, porque se os mortos não ressuscitarão, também Cristo não ressuscitou? E se pregamos, esse versículo aqui, e se pregamos
e se pregamos Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda permanecemos vossos pecados, e também os que dormem em Cristo estão perdidos? Se esperamos em Cristo só, este é o versículo. A mensagem dos pregadores dos bens terrenos, que só busca as coisas desta vida, só busca castelo, só busca carro novo, só busca apartamento novo, só busca as bênçãos desta vida. Não é o evangelho de aflição. O evangelho tem aflição, o evangelho tem prisões, o evangelho tem suas dores. Então veja o verso de número 19 do capítulo 15. Se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens da terra. Se nós pregar um evangelho só desta vida, é o que estava circulando na igreja de Filipenses. Os pregadores pregavam só a prosperidade terrena, que disse aqui o verso 19 do capítulo 3 de Filipenses, que diz: cujo fim e a perdição, cujo o Deus é o vento, o Deus deles é o ventre, e cuja glória deles é para a confusão deles, que só pensa nas coisas da terra. Aí Paulo está dizendo, se nós só pensar para as coisas dessa vida, querer conquistar bens aqui nesta vida, acumular bens aqui na vida, tesouro aqui nesta vida. Paulo disse que em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 19, ele diz: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Não teremos a graça de Deus, não teremos a salvação. Temos que refutar as mensagens que está sendo pregada. É como Paulo em choro. Ele está refutando aqueles pregadores e recomendando aqueles irmãos a permanecer na santidade, no evangelho, no amor genuíno de Jesus. Se esperamos a Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis desta vida, desta terra. Mas eu creio que os que estarão nos ouvindo, Cristo estará abrindo os teus olhos. E nós estamos pregando a Cristo em conquista celestial, em conquista um reino celestial. Segundo 1 Coríntios, capítulo de número 2. 1 Coríntios, capítulo de número 2, verso 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus vos abençoe. Vamos fazer mais um vídeo.